Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Logística. O podcast Café com Logística é uma iniciativa da Lincros Soluções em Software. Temos um propósito de disseminar informações sobre logística, sobre empresas que estão inseridas nesse contexto, com uma pitada também de tecnologia, de empreendedorismo. O episódio de hoje é muito especial. Trazemos um convidado chamado André Miranda Pimenta. O André é CEO da MOTS, uma transportadora digital do grupo Votorantim. Tem uma forte bagagem no segmento de logística e vou pedir para que ele se apresente aqui para a gente. Não vou dar muito spoiler, mas iniciando um pouquinho aqui com o André, né, que retomou a casa em parceria com a Votorantim agora a partir de 2021 e estava há 5 anos em outras iniciativas após já ter uma parceria e vários cargos, ter passado por dentro da Votorantim por um período de quase 9 anos. Mas isso ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Quero primeiro aqui dar as boas-vindas. André, muito obrigado por participar conosco do nosso podcast. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Gostaria então de pedir para que você se apresente para o nosso público, possa trazer um pouquinho das suas informações profissionais, mas também pessoais, por que não? Legal. Justo, obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês aqui, com os ouvintes aqui. Uma página tão bacana que vocês conseguem somar aí assuntos tão relevantes aí, principalmente para a gente que é do mundo de logística, é muito legal, né? Bom, sou André Pimenta, né, me apresentando aqui, né, 42 anos. A logística castiga um pouquinho, né? Então, às vezes parece um pouquinho mais, mas 42 anos, sou engenheiro de formação, né? Casado, tenho uma filha, né, Carolina, 1 ano e 4 meses. Então, os últimos. Ela nasceu um pouquinho depois do que eu entrei na MOTS, né, para assumir a MOTS. Então, eu digo que a Carolina acompanhou literalmente o meu processo dentro da MOTS como um todo. Então, muito bacana, sim, uma experiência de vida ímpar, né? E é isso. Então, falando um pouquinho, acho que da minha parte de carreira, né? Eu tive, depois da minha formação, passagens em empresas como a Ambev, né? Comecei na Ambev na minha carreira, depois da Ambev eu migrei para a Votorantim Cimentos, né? A qual eu fiquei quase 9 anos, né, na Votorantim Cimentos, atuando muito nesse período, desses 9 anos, metade muito no mundo de supply. Na Ambev eu era supply também, na Votorantim Cimentos supply, metade desse período, e a outra metade do período muito já em negócio, né, negócio de concreto da Votorantim Cimentos, né, que é Engemix. Então, durante esses quase 4 anos e meio, mais ou menos, fiquei em negócio. Eu saí da Votorantim Cimentos no comecinho de 17, em janeiro de 17, quando eu assumi uma empresa chamada Bioengenharia, uma empresa do mercado diferente, de locação de equipamentos, etc., Brasil, né, e América Latina. Uma experiência muito bacana também, mas tocando o negócio ali. E depois assumi outra empresa, que é a Maquila Dental Group, que aí é um negócio completamente diferente, porque era uma indústria química, né, que produz produtos odontológicos, né, então um mercado completamente diferente, né, um baita de um desafio, muito legal também, uma experiência ímpar. E aí, em setembro de 21, recebi o convite para assumir a MOTS, né? E que aí eu juntei um pouco das duas paixões, né? A paixão do supply de uma forma geral e a paixão do negócio, né? De colocar, de poder tracionar um negócio. Então, acho que da minha formação dos meus 20 anos de carreira, eu consegui trabalhar muito acho que esses dois mundos e para trazer e embarcar isso na MOTS aí para conseguir junto com o time aí construir até agora uma bela história e para frente, se Deus quiser, melhor ainda vai ser. Que legal, André, muito obrigado. Uma bagagem mista, né? Uma polivalência de atuação tanto em gestão de empresas quanto em know-how logístico mesmo. Não poderia deixar de abrir portas aí para um projeto tão inovador, tão ousado quanto a MOTS, né? Esse projeto que é uma iniciativa da Com Votorantim certeza. e atua como uma transportadora digital, não é mesmo? Exatamente. Então, a MOTS, falando um pouquinho dela, né? A MOTS é uma transportadora digital, ou seja,
acho que aqui é importante só para explicar um pouco, né? Como uma transportadora, a gente opera literalmente, responsável pela carga, faz operação desde a negociação da carga com o embarcador até a seleção do motorista, o link dessa carga e depois a responsabilidade dessa carga, né? Ou seja, desde o processo de risco, o processo de tracking da carga, né? Nossa responsabilidade. E digital, porque no final a gente usa a estrutura digital como um ferramental para fazer esse link. Né? Então, por isso que a gente entra nesse mercado como uma transportadora digital. Né? Existem outros tipos de modelos de empresas nesse mundo mais de log tech, né? Mais marketplace, etc. Nós nos consideramos uma transportadora digital justamente porque a operação está no nosso dia a dia. Né? E a Mods, ela nasce dentro da Votorantim Cimentos, né? Incubada, vamos falar assim, dentro da Votorantim Cimentos, em 2020, e ela vem num processo desde lá de trás, tracionando dentro da Votorantim Cimentos, primeiro começando a transportar e fazer todo o processo que a gente chama do inbound da Votorantim Cimentos, então toda a parte de insumos da empresa, né? Depois ela migra e começa a entrar na parte do outbound da Votorantim Cimentos, prestação de serviço da distribuição urbana, né? Da entrega dos produtos finais da Votorantim Cimentos, né? E aí, em meados de 21, toma-se a decisão de fazer o que eles chamam de, que lá atrás chamava-se de terceira onda da empresa, né? Que era literalmente a estruturação da Mods para o mercado, para a gente sair literalmente de baixo, vamos falar assim, da estrutura Votorantim Cimentos, ter uma estrutura própria para atender mercado e atender outros clientes e assim por diante. Ela nasce desde lá de trás com esse pensamento, mas obviamente tinha um plano, né, dessas ondas para que realmente pudesse estar em 2021 pronta para isso. Né? Então eu vim em setembro de 21, quando eu assumi a Mods, né? E aí com um trabalho, aí, incumbência junto com o time, de estruturar, desde a parte da estrutura organizacional da empresa, né, de literalmente montar os times e estruturar esse time, estruturar a parte de governança, a parte de processos, sistemas, né, da Mods, como, obviamente, ir para o mercado também e começar a fazer a expansão, sair do mundo só que um cliente, como Votorantim Cimentos, para vários clientes hoje, como a gente já atende. Né? Então, obviamente, é uma jornada bastante desafiadora. Quando eu entrei no Mods, eu acho que eu fui o CPF número 25, algo do gênero, dentro da Mods, né? Hoje já estamos com mais de 120 colaboradores, né? Então a empresa ela realmente teve uma escalada importante o ano passado, mas muito mais do que só pessoas, né? Obviamente, o crescimento de negócio, o crescimento de toneladas transportadas, né? E, obviamente, com as dores do crescimento sempre aparecem, muita gente, os desafios do nosso dia a dia. Né? Então, só para tentar contextualizar um pouco. O nome Mods mesmo, por exemplo, ele é um nome que a gente lançou em março do ano passado, em março de 22, então, quando a empresa nem chamava Mods, ela tinha um outro nome, que era um nome que foi muito mais apropriado para o atendimento da Votorantim Cimentos, e aí, em março a gente lança o nome Mods, que é uma referência, inclusive, ao motorista, né, que no final é o nosso grande parceiro nessa jornada, né, então é uma referência, uma homenagem ao motorista que está todos os dias na estrada ali, trabalhando conosco nesse atendimento aos nossos clientes, né, então lançamos em março do ano passado, acho que um baita sucesso, já se consolidando no mercado super, super bem nos últimos meses aí. Que legal essa curiosidade. Eu inicialmente não havia associado o nome à referência ao motorista, mas realmente é bem interessante. Foi Né? um trabalho bem legal mesmo. Muito legal. Provavelmente passou por uma consultoria forte aí Ah, que com auxiliou. certeza. Eu não sou tão De criativo branding. assim, não. Não. Não sou tão criativo É, assim, não. nós da Lincros aqui também, né? Isso é o nosso nome é oriundo de muito planejamento, muita visão, né? Não tem como ser Exatamente. diferente. Agora, André, Exatamente. você citando algumas questões aí da composição do modelo de trabalho da MOTS, me desperta aqui algumas curiosidades que podem até ser básicas, mas eu acho que se a gente explorá-las, o pessoal vai conseguir entender um pouco melhor a operação, Claro. né? Você citou, por exemplo, que iniciou a operação digital em alguns tipos de operações, se eu não me engano, inbound, você falou, e depois da Votorantim foram abrindo para outros tipos de operações, até chegar em novas fases, inclusive abrindo para o mercado, inclusive outros segmentos, né?
Traz um pouquinho para a gente assim, o DNA das operações logísticas que hoje, contemplando todos esses cenários atendidos, a Motos consegue oferecer. Ou seja, são perfis de viagens mais de longa distância, interestaduais, Legal. Uhum. B2B, ou já tem também operações que são B2C, entrega ao cliente final. Você conseguiria trazer algum insumo nesse sentido para nós? Claro, claro, com certeza. Bom, a Motos como DNA, né, e eu digo, eu acho que o perfil do que a gente vem trabalhando sempre é um perfil de cargas de baixa complexidade e grande volumetria. Esse, vamos chamar, é um pouco da figura que a Motos atua, né? Isso porque, obviamente, a gente nasce dentro da Votorantim Cimentos, que é um pouco do perfil de carga para isso, mas que a gente, já dentro da Votorantim Cimentos, né, acho que isso é importante até destacar, a gente já operava não só o cimento, né, mas eu operava todos os insumos, principalmente de plantas, né, então que aí vai desde caminhão caçamba, carga seca, é verdade, mas muita questão de mineração, vamos falar assim, como o cimento também, que é um produto acabado, mas também outros produtos dentro da Votorantim Cimentos também que têm diferentes tipos de cimento, que trazem, obviamente, complexidades diferentes. Então, a gente já nasce com esse DNA de diferentes cargas, diferentes produtos, né? E quando a gente vai para o mercado, o que a gente sempre tem olhado muito são cargas correlatas, vamos chamar assim, né? Então, seja, por exemplo, um agronegócio, que também tem essa característica, o mesmo tipo de implemento, muita volumetria, baixa complexidade, siderurgia, mineração, né? E que a gente vem entrando. A gente começa a fazer coisas um pouco diferentes, mas ainda de forma embrionária, né? O nosso grande volume, ele está em raios pouco mais distantes, que eu chamo. E distância que eu estou falando aqui não é tão distante também, não, sabe? Eu acho que na média ali, nós estamos falando de 100 a 200 quilômetros ali. Tem raios curtos, que a gente faz toda a distribuição urbana da Votorantim Cimentos, então tem a entrega para cliente final, que são as lojas que compram da Votorantim Cimentos, por exemplo, então a gente já faz essa entrega para eles, né? Mas o nosso grande volume, normalmente, é B2B, né? No final, que a gente acaba fazendo, seja volume para exportação, que vai para o porto, seja volume que a gente faça Para para outras lojistas, empresas, para lojistas, lojistas. exatamente. Então, no final, ele é um B2B, mas essa distribuição urbana da Votorantim Cimentos, que a gente tem uma participação importante na entrega final, no last mile, ele é um B2B, mas ele tem uma característica, obviamente, de entrega num grande centro, né? Então a gente acaba participando disso também, acaba fazendo. Mas nosso grande volume, ele tem sido aí num raio um pouquinho maior do que esse raio tão curtinho dentro do centro de distribuição que tem espalhados, né? A Motos, ela está hoje presente aí em mais de 100 cidades aí espalhadas pelo Brasil, né? Com algumas operações que a gente, obviamente, tem mais destaque, né, mais força, né, em algumas regiões do Brasil, mas a gente atende o Brasil inteiro, basicamente, porque a gente trabalhou muito em cima da malha que a gente tinha inicial da Votorantim Cimentos e foi expandindo nossa malha em detrimento a isso. Né? Obviamente, aproveitando isso para tentar sempre casar um frete, para trazer competitividade para os nossos clientes, né? Para os nossos embarcadores, clientes aí, tentando trazer essa competitividade de casamento de frete, dando uma otimização do processo logístico como um todo. Né? A logística, no final, a logística ela exige otimização. Né? Eu acho que, se eu fosse resumir a palavra logística, no final, é buscar sempre otimização, e acho que é um pouco do que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Né? E aí, como eu comentei em algum momento, assim, o digital ele vem de um processo de uma jornada interna nossa, né? Então a gente inicia o processo, obviamente, com essa conexão de carga motorista-embarcador, muito ainda para Votorantim Cimentos. Nós temos um processo agora para os outros clientes para começar a caminhar, né, ao longo dos próximos meses. Mas, obviamente, eu acho que essa questão do digital, de tecnologia, etc., ele tem uma caminhada importante que é na gestão de dados também. Né? Ou seja, como é que eu consigo trabalhar com esses dados que eventualmente a gente vai gerindo e vai formando, né, ao longo da nossa vida de mods, para que eu consiga também trabalhar os dados de forma a ganhar no processo, né, para ambos os lados, né, para o motorista, para o embarcador, para mods, mas que eu consiga botar inteligência nesse processo. Eu acho que, no final, a gente quer otimizar o mundo de logística que a gente está inserido, tentando eliminar, eventualmente, aí, claro, eliminar desperdícios na cadeia de logística, porque esse é o grande objetivo, e, obviamente, os dados, eles vêm, a inteligência, a tecnologia, ela tem que vir para ajudar isso.
né? Então, acho que essa é uma jornada que a gente está começando a construir agora na Mods, né? Para que eventualmente a gente consiga lá na frente, eu acho que de forma muito mais assertiva, entregar esse valor para o nosso cliente, né? Muito legal. Bom, já já a gente vai falar um pouco aqui, vou abordar com você o tema da parte de credenciamento de transportadores, motoristas, né? Que é uma parte importantíssima aí para o oferecimento desse perfil de serviços. Mas antes queria esclarecer um pouquinho melhor a questão dos modelos operacionais logísticos atendidos pela operação da Motos, porque você citou que estão bem posicionados em aproximadamente 100 municípios brasileiros, operação fundamentalmente B2B, que se realiza através de centros de distribuições, não é verdade? Agora me restou a dúvida se do centro de distribuição para entrega no lojista também faz parte do escopo do transporte da moto, ou é mais realmente a transferência da fábrica para o centro de distribuição? Nós temos operações diversas. Eu tenho operação que sai do porto, que vai para as fábricas, por exemplo, né, seja da Votorantim Cimento ou de outros clientes. Eu tenho operação dentro do porto, por exemplo, para fazer exportação para outros clientes que a gente já opera dentro de porto, para fazer, por exemplo, um vira dentro do porto, né, para fazer embarque. Operações da fábrica para centro de distribuição, e aí muito forte ainda a Votorantim Cimentos disso. Operações do centro de distribuição para os clientes finais, né? Então, você veja que a gente tem uma série de minas para fábrica, né? Então, tem operações diversas que você possa imaginar no nosso negócio, né? A Mods, falando até um pouco de volumetria, né? A gente vem num crescimento enorme nos últimos nesse período de 3 anos, né? O último ano a gente carregou mais de 15 milhões de toneladas, né? Então, você imagina que em 15 milhões de toneladas, né, tem inúmeras, 100 pontos distribuídos pelo Brasil, etc., tem inúmeros tipos de natureza de operação logística. Tá? Então, acho que aí, tentando responder um pouco a tua pergunta, a gente tem de tudo um pouco, né? Como eu falei, operação em porto, operação saindo do agronegócio, de fazenda, inclusive, também, né? Então, tem de tudo um pouco, a gente tem tentado aí, obviamente, pulverizar e diversificar, melhor dizendo, acho que o nosso portfólio também. Legal. Eu faço essa pergunta porque imagino que principalmente você indo para cargas aí B2B do centro de distribuição para entrega final, né? Por mais que você tenha citado que no geral são cargas um pouco menos complexas de serem Uhum. formatadas, né? E que possuem mais volume, mas nesse perfil da distribuição aí para a entrega final, né? Provavelmente já é outro perfil de veículo, você já faz uma composição de rota para ir parando nos vários Com estabelecimentos, né? certeza. Deve ter uma base tecnológica um pouco mais aprimorada aí para definir o que irá naquela carga, de que forma, que perfil de carro precisa, né? Porque na viagem de longa Perfeito. distância é um pouco mais padrão, né? Você olha lá a cubagem, Exato. é um veículo de tal tamanho. Agora, na dinâmica da entrega final, mesmo sendo ela B2B, já traz uma complexidade um pouquinho maior. E penso também que provavelmente para MOX já um desafio adicional de gestão, porque mesmo talvez sendo uma base tecnológica única, são perfis de motoristas diferentes, né? Na viagem de longa distância, talvez é a pessoa que vai ter que pernoitar em algum lugar, é um perfil de desafio. Já na B2B, sendo mais interna em grandes centros, é diferente, né? A entrega final. Perfeito. Então, deve trazer um desafio adicional aí no credenciamento, porque são vários perfis de parceiros, né? Com certeza, sim. Nossa grande base é base de motorista autônomo, mas operamos também com pequenos transportadores também que nos associam, né, que trabalham conosco. E, obviamente, eu acho que esse é sempre um desafio, né? Como é que você, primeiro, é atrativo, né, para esse parceiro, né? Então, no final, a composição para o motorista autônomo, além do frete, que esse para mim é o principal, você ter o frete é a primeira coisa, obviamente. Se não tiver o frete, você não vai ter nunca um parceiro, mas você ter o frete, um frete atrativo para ele, né? E além disso, como é que você compõe outras coisas que eu acho que depois a gente pode até explorar aqui para o motorista autônomo, né? Mas, obviamente, são perfis diferentes, né? O perfil da distribuição urbana é um motorista que dorme em casa todo dia, por exemplo, né? Ele tem Exato. um caminhãozinho dele, etc., mas ele dorme em casa todo dia, né? Na grande maioria deles, né? O motorista de grandes distâncias é isso que você falou, é um que viaja, né? 2, 3 semanas, às vezes um mês, né? Para voltar eventualmente, por exemplo, para a base dele, né? Então, são perfis diferentes que a gente acaba encontrando,
né? Mas que a gente consegue, com cada um deles, aí operar e ter a transparência. Acho que o importante é sempre você ter a transparência, né? E tentar mostrar para ele que, puta, carregando conosco, você tem uma possibilidade de ter frete o ano inteiro. Então, você, todo dia, todo ano, toda 24 horas por dia tem frete commodities. Então, essa é uma vantagem que a gente, obviamente, oferece pelo fato de ter, claro, uma carteira de clientes importante, como, por exemplo, o motorismo e outros que a gente tem com volumetria importante, a gente acaba trazendo isso como vantagem para os motoristas, né? Então, esse é um trabalho super, acho que desafiador, né? Mas que a gente entende, a gente acaba, dentro de casa, a gente não chama nem o motorista como parceiro, a gente chama de cliente, porque no final a gente fala, nós temos dois clientes, né? Uhum. Nós temos um embarcador que gere, que nos dá a carga, etc., que a gente tem que negociar, mas nós temos um motorista como parceiro que a gente fala, como é que eu trato ele como cliente, na cabeça de um cliente, pensando na jornada dele, como é que eu tenho que trabalhar para melhorar a vida desse cliente também, né? Então a gente tem dois times muito focados nesse customer experience, assim, né? Olhando justamente para esses dois mundos diferentes, mas que precisam se conversar também, né? E nós como um elo dessa cadeia também, Gilson. Muito bem. E eu penso que tenha sido uma grande vantagem competitiva a empresa ter sido criada como uma spin-off da Votorantim, justamente por esse benefício de você já de imediato ter um volume de carga substancial para oferecer para a base de clientes transportadores, como você cita, né? Porque o Uhum. desafio desse perfil de startup, que na verdade ela tem um DNA muito de aproximação de partes, né? É aproximar a carga ao interessado em transportar. Então a gente vê outros exemplos no mercado bastante desafiador Sem este dúvida. trabalho, que muitas vezes também depende de grandes investimentos financeiros para que aconteça, e estruturas, mega estruturas de marketing e tudo mais. Agora, Uhum. no caso de a Votorantim ter iniciado, hoje já está aberta para o mercado, mas ter iniciado com um bom volume de cargas, isso já é um potencial atrativo para as transportadoras parceiras. Com certeza, acho que o fato da Mods nascer dentro da Votorantim Cimentos, né, e pertencer à Votorantim Cimentos até hoje, né, obviamente, mas nascer dentro da Votorantim Cimentos e ter um cliente tão importante como a Votorantim Cimentos, ela nos dá uma vantagem competitiva, né, obviamente, de ter uma musculatura diferente, né, e para ir para mercado diferente um pouco do que a gente escuta de outras empresas que sofrem um pouco mais. No final, a gente consegue, desde o dia zero, ser uma empresa geradora de lucro, né, dessa operação, geradora de caixa, para que justamente a gente consiga continuar fazendo investimentos, e a tecnologia ela exige isso, né, um investimento constante, para que a gente continue em franca expansão, né? Então, o plano de ter nascido na Votorantim de Cimentos para depois ir para o mercado, justamente para que a gente comece nasça já com uma robustez importante, para que quando eu vá para o mercado eu consiga entregar um produto diferente, consiga entregar uma empresa com uma robustez diferente, né? Ou seja, eu transaciono 15 milhões de toneladas, eu transaciono isso dentro do nosso sistema, né? Eu tenho gente preparada para isso, eu tenho um sistema preparado para isso. Então, eu colocar outros clientes dentro da base, né? Eu consigo dar como a garantia, vamos falar assim, uma prestação de serviço diferente, porque eu transaciono isso, já faço essa volumetria, né? Nós Perfeito. temos estrutura e pujança para isso. Então, obviamente, é uma vantagem para a gente competitiva, e fora o fato que, obviamente, por sermos uma empresa da Votorantim Cimentos, né, o nosso DNA é o DNA de uma empresa quase centenária, né, uma empresa que traz, né, uma história no Brasil super relevante, né, que traz a credibilidade de um nome muito forte como a Votorantim Cimentos, e que a Mods ela traz isso no DNA dela também, do compromisso, né, da parceria, né, da visão a longo prazo, né, do ganha-ganha, né? Então, eu acho que isso é super importante. A Motos acaba trazendo isso como DNA dela também, né? Muito bem. Em relação ao rol de parceiros, transportadores, entre transportadores, pessoa jurídica, autônomos, né? Olhando hoje para a realidade de todo esse efetivo que trabalha em parceria com vocês, daria para estimar aí quantos por cento já vem da origem Votorantim, que foram Claro. credenciados dentro da plataforma, quantos já fazem parte de um novo ecossistema que está sendo criado? Legal, ótima pergunta, né? Quando eu entrei na companhia em 21, lá em 21, a gente estava mais ou menos na base nossa que a gente tinha, entre 12 e 13 mil motoristas, mais ou menos, né? O ano passado nós fechamos o ano com 28 mil motoristas,
você vê que teve um crescimento super importante, muito porque a gente começou a ir para o mercado, atender outros clientes, né? Então, mais que dobrou uma base de motoristas, né? E esse ano temos mais ou menos o objetivo de praticamente dobrar de novo a base de motoristas. E muito vem de mercado externo, né? Porque o da Votorantim, no final do começo veio, obviamente a gente tem um crescimento ainda dentro para o Votorantim, a gente tem uma possibilidade de crescer mais ainda com este cliente, mas o grande crescimento da Motos, ele é um crescimento para externo, para outros clientes, como a gente vem fazendo, né? Então, a gente cresce para este ano aqui mais de 3 vezes para o mercado externo, né? Então, o mercado externo, mercado para outros clientes, como a gente chama, né? Novos negócios, etc., a gente cresce mais de 3 vezes do que eu cresci em 22, né? Então, tem um crescimento importante, justamente porque a gente também foi aprendendo ao longo do ano passado, principalmente, a operar o mercado de transportes. Porque no final eu nasci dentro da Votorantim Cimentos, tinha essa facilidade de operar, porque no final você conhecia, né? É uma relação cliente-fornecedor, mas que a gente conhecia o métier do cimento, o métier daquele insumos, dos insumos de uma forma geral. Quando você vai para o mercado de outros clientes, né? Obviamente tem outras complexidades, tem que entender da outra indústria, entender do nível de serviço que é exigido, das cláusulas contratuais que são exigidas diferentes. Então, tem um aprendizado nessa curva também importante, né? Mas, assim, de uma forma geral, a gente, como eu falei, assim, o grande crescimento da Motos é para o mercado externo, que a gente vem fazendo um trabalho muito bacana do time, e com um esforço grande, obviamente, mas agora aportando tecnologia nesse negócio, aportando energia nisso, porque justamente é onde a gente vê a pista para crescimento, né? E, então, é um pouco do que a gente vem atuando, como eu comentei, agronegócio, siderurgia, outras cimenteiras, a gente atende, né, outras cimenteiras, porque no final, assim, eu sou um fornecedor, né, hoje de transporte para o mercado de uma forma geral. Então, mercado de construção civil, que a gente vem entrando e atendendo outros clientes, então acho que muito caminho pela frente, aí, bastante possibilidade para a gente e boas perspectivas para frente também. Muito legal. Esse processo de credenciamento, né? Você cita aí, é 15 mil aproximadamente, é isso? Agora Transportadores? 28, 28 mil. 28 mil, 28 28 mil mil parceiros. motoristas. É É um isso aí. volume de escala muito, muito grande, né? Nessa relação de parceria que vai muito É, além do perfil tradicional com de outros certeza. perfis de transportadoras, né? Eu fico É, imaginando aqui a responsabilidade que está por detrás disso, a começar pela parte cadastral, né? com Quem é certeza. essa pessoa, quem é essa empresa, Com o certeza. que ela oferece, que segurança eu tenho. Porque você imagina, Exatamente. o CTE está sendo emitido por você, a gestão do risco, o seguro. Isso, tudo Então meu. você, né, como é que funciona esse processo de credenciamento? Não, Qual é o checklist? no final, a gente tem, obviamente, todo um passo a passo ali para fazer o credenciamento do motorista, né, e de toda a parte de documentação, tanto dele como do caminhão, etc., né? Passamos pela GR para fazer todo o check daquele processo. Depende da operação, a gente faz dois ou outro, mais dois, três outros cheques aí para que a gente realmente garanta. O Brasil não é um país para amador, no final, né, e a Não. gente acaba enfrentando aí, principalmente esse mundo de transporte rodoviário, roubo de carga, tem muito mesmo, então a gente tem que fazer um processo muito seletivo, né? Mas o que a gente sempre vê é o seguinte: a gente vem crescendo a base de motoristas, é verdade, mas a gente tem um processo interno de uma preocupação muito grande: é o seguinte, nós queremos crescer a base de motoristas, sim, mas eu quero cada vez mais ter esse motorista literalmente fidelizado à nossa plataforma. A escolha é dele, se ele quer trabalhar conosco ou não, ele é livre, né, o motorista autônomo, mas cada vez mais a gente quer que ele esteja aqui, né? Então, não é uma dicotomia, mas eu diria para você o seguinte: nós obrigatoriamente precisamos chegar em sei quantos mil motoristas? Não necessariamente. Desde que eu tenha motoristas parceiros que estejam aqui rodando com a gente frequentemente, eu consigo atender os clientes que continuam crescendo em volume, né? Não é um problema esse. Mas, obviamente, você ter uma base maior te facilita em crescimento de volume. Então, esse processo de cadastro ele é super crítico. A gente opera ali com uma lupa muito grande, realmente, usando a tecnologia e associado, obviamente, a gerenciadores de riscos de uma forma geral, justamente para que a gente consiga fazer o crivo, né? Seja através de tecnologia, que hoje, né, a gente já consegue fazer cadastro via aplicativo, por exemplo, mas tem todo o back-office olhando isso e fazendo o processo do crivo, né? E aí começando a separar quem são os melhores motoristas, quem são os mais parceiros, etc., para que a gente consiga também ofertar, eventualmente, até coisas diferentes aí para eles, né?
Sim, e André, verdade ou nos dias atuais, principalmente considerando o modelo operacional de vocês, que já é fundamentado em bases digitais, né? Então é verdade ou mito que existe uma barreira do ponto de vista de adesão à tecnologia por parte da classe dos caminhoneiros, motoristas e tudo mais? Eu diria assim, eu acho que não é um mito, não. É uma verdade que está um processo de digitalização. Né? Acho que essa é a verdade. Né? Existe um processo de digitalização. Agora, também é verdade que os motoristas, de uma forma geral, não são os mais Instruídos do ponto de vista tecnológico, né? é isso, no Exato. final. É diferente, por exemplo, você já tem certeza que você pega o seu celular, alguém te fala, pô, tem um aplicativo novo Aham, aham. que. Você vai baixar o aplicativo, vai testar, não gostou, você deleta tal. O motorista ele não está nesse dia a dia, né? Ele está começando a ser inserido, né? E o dia a dia do motorista também é um dia a dia super, obviamente, puxado, etc., né? E ele, por natureza, ele é um ser humano desconfiado, assim, no sentido de, pô, será que não tem pegadinha nesse negócio de tecnologia, sabe? É um perfil de profissão que por muitos anos vem de uma base mais analógica mesmo, né? Mais Então o analógico, pessoal é exatamente, né? acostumado a trabalhar daquele jeito É isso, é exatamente. e na Então, verdade isso a gente, acontece em todo o setor, né? Que começa a todo se setor. digitalizar, é verdade. Então, tem um processo de uma onda de digitalização. Eu acho que leva mais uns 5 anos aí, eventualmente, para a gente conseguir realmente dar uma penetração maior. É, o que a gente vê, assim, nas pesquisas que a gente faz com os motoristas, o público, a maior parte do público é o público 40 a mais, né? Masculino, a maior parte do público, e que não é muito digitalizado. Mas você tem uma frente vindo, né? Uma pessoa mais novo vindo que já começa a entrar nesse mundo digital. E a turma do 40 a mais, né, vamos falar assim, né, em que eu me incluo, inclusive, a turma do 40 a mais é uma turma que precisa ir testando o modelo para em algum momento falar, não, eu achei que esse negócio realmente me traz uma vantagem. Então, ele tem que entender que não tem pegadinha e ele tem que ver que tem uma vantagem para ele utilizar a tecnologia, né? Mas não é na primeira, na segunda, na terceira viagem, né? Ele ainda é um público que gosta do aperto de mão, que gosta do olho no olho, né? Ele ainda é um público do gênero, uh, porque no final ele acaba vivendo ali, às vezes você pega o chute do motorista muito tempo sozinho, então quando ele chega no lugar ele quer conversar com alguém, ele quer ouvir a outra pessoa que vai dar carga para ele, tem um dinheiro envolvido naquilo, é o sustento da família, né? Então tem tudo isso que envolve ali a tomada de decisão dele. Então, obviamente, ele é um cidadão mais precavido, vamos falar assim, né? Mais ressabiado. Então, é uma curva de aprendizado, uma curva de digitalização que a gente entende que está acontecendo, e por isso que também a gente tem um modelo digitalizado, é verdade, mas nós temos pessoas na operação operando lá, trabalhando, falando com o motorista, etc., porque a gente entende que o modelo ele é híbrido ainda. Então, nós não Você, somos você tem, 100% digitais. Né? você No tem uma final, torre de controle, então. Tem uma torre de controle. eu tenho uma torre de controle em Curitiba operando que fala com os motoristas o tempo todo, então é um canal que eles podem. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que o motorista hoje utiliza. Então, mais de 90% dos motoristas utilizam o WhatsApp, operam bem já. Então, eu tenho uma torre de controle que fala com eles via WhatsApp, conversa com eles via WhatsApp, por exemplo, né, por ligação, etc., que seja. Mas mesmo nas operações mesmo, espalhadas pelo Brasil, no porto lá, eu tenho gente nossa lá conversando com o motorista, fazendo captação de motorista eventualmente, né? Porque esse olho no olho ainda faz um pouco de diferença para essa turma. Então, eu acho que é uma jornada que a gente está vivendo, a gente aposta nessa jornada, né? Mas sabendo que o modelo ele ainda é um modelo híbrido. Conectado ainda ao tema dos motoristas, gostaria de entender um pouco se justamente por esse desafio você acaba implementando estratégias de retenção, estratégias de incentivo para que os motoristas tenham uma aderência maior à tecnologia, ou seja, está apontando bem as informações, então te incentivo de alguma forma, você tem um bônus Uhum. financeiro adicional, você tem prioridade na disponibilização de cargas, existe alguma coisa nesse sentido? O que a gente faz muito, Gisso, primeiro, nós temos trabalhado aí de uma forma geral, construindo um ecossistema para os motoristas, então a gente foi lá, estudou, até hoje estuda constantemente, né? É, quem é o motorista, quem é essa persona motorista, vamos falar assim, quem é esse público, e quais são as dores que esse cara tem, né? E como é que a gente pode ajudar ele no dia a dia. Então, desde
como é que eu ajudo ele a comprar um diesel mais barato, como é que eu ajudo ele a comprar um pneu mais barato. Então, a gente tem feito parceria com outras empresas, alimentação mais barata, acesso eventualmente a uma saúde, alguma coisa do gênero, telemedicina. Então, a gente tem estudado isso, tem entrado com algumas coisas já estamos criando, já temos alguns benefícios aí para o motorista de uma forma geral, né? O ferramental tecnológico ajuda eles em alguns pontos. Por exemplo, né? Antes o motorista tinha que fazer aquele processo de quitação, ele tinha que ir até um posto, por exemplo, de combustível, né? O antigo modelo de carta frete, fazer uma quitação no posto de combustível, né? Hoje, por exemplo, com o aplicativo, ele consegue tirar uma foto do canhoto assinado, né? E realiza a quitação naquele momento. Então, ele ganha tempo no dia a dia dele, ele não é mais obrigado a fazer deslocamento, né? Então, esse tipo de coisa vai ajudando ele, é um incentivo dele entrando, obviamente, no processo digital, né? Então, isso vem ajudando e acontecendo ao longo do tempo. Ele fazendo uma marcação de carga, por exemplo, via um aplicativo, né? Então, tem algumas coisas que ajudam ele no ganho de tempo dele, né? O que a gente tem para frente agora, que ó, são pontos importantes, é um pouco do que você comentou aí, nós estamos estruturando, nós estamos aí, então não posso comentar muito sobre isso, mas de como é que eu faço esse incentivo, vamos falar assim, para motoristas que são mais estrelas aqui dentro da Motos, né? Então tem um programa que a gente está estruturando justamente para cada vez mais conseguir ter eles como parceiros nossos, né? Sempre querendo trabalhar dentro da nossa plataforma, trabalhar com a Mods, né, operar aí como dentro da transportadora, né? Então, nós estamos soltando aí logo mais aí o programa justamente para isso, para que a gente consiga aí ter cada vez mais fidelizado os motoristas dentro da Mods. Mas eu acho que são uma série, não tem uma bala de prata, acho que são várias que vai ajudando ele nesse processo de digitalização, né? Acho que a transparência da informação, de quanto é o frete, que carga ele tem, tudo isso vai ajudando ele, né? E eu acho que, uma verdade seja dita, existe um movimento no mercado de várias empresas, né, concorrentes nossos, etc., que têm vindo nessa linha, né? Então, os motoristas eles têm começado a entrar nesse mundo digital, não só pela Motos, mas eventualmente pelos concorrentes, por outras plataformas que existem. Então, ele vai se habituando a esse processo também, né? De, puta, preciso ver uma carga. Não, tá bom, vou entrar quem está fazendo essa carga, vou entrar na plataforma da Motos para ver lá a carga que tem, porque ele está começando a se acostumar com esse processo também de digital, né? Com outros também produtos que tem por aí. Aliás, principalmente para o perfil do motorista que eventualmente trabalha com uma base de parceiros maior, né? Não exclusivamente para uma empresa como a Motos, mas eventualmente está usando aí mais fontes de demanda de carga, esse desafio de vários aplicativos também é complicado, né? Então ele de repente Claro, entra no aplicativo da Motos, entra em outro e tal, e para tentar conseguir o melhor volume e tudo mais, né? com Eu certeza. sempre penso que a logística de uma forma geral, quando a gente olha para a infraestrutura de estradas, de veículos, tudo poderia ser colaborativo, né? Mas os Uhum. interesses econômicos eles são mais individuais e privados, né? E Não a deixa gente de ser. não deixa de ser, né? Então, que nem você citou, o teu motorista em algum momento está carregando contigo, em algum momento até com o teu concorrente, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas Acontece. o que, que você acredita que em algum momento, tanto as empresas de base tecnológica quanto as empresas que estão aí oferecendo carga, poderiam acreditar em um modelo mais consolidado e centralizado de oferecimento? Eu acho que o processo eu vou falar assim, de consolidação desse mercado de transporte vem acontecendo e eu acho que cada vez vai acontecer mais. Mas mesmo assim, o mercado de transporte será pulverizado. Então, acho que vão acontecer consolidações, né? Mas o mercado de transporte é tão grande que ele continuará sendo pulverizado, tá? Mas com certeza, eu acho que o caminho da tecnologia ela traz, eu acho que esse componente que você está falando, que é essa colaboração entre empresas, seja pela consolidação das empresas, de uma forma geral, que pode acontecer, alguns grupos, etc., ou seja, eventualmente por troca de informação que pode acontecer, e que eu acho que é um caminho, eventualmente, que aconteça mesmo, né? Então, é, porque no final, o que a gente, eu acho que a logística no final, claro, eu acho que tem o interesse que você falou, o interesse privado, e obviamente sempre vai ser um drive porque as empresas querem gerar lucro, etc.
mas tem, obviamente, um interesse comum também de você conseguir otimizar a cadeia, né, de você conseguir otimizar os recursos de uma forma geral. Então, acho que sim, acho que vai existir algum tipo de colaboração em algum momento, mas acho que vem também muito pela consolidação de empresas e tecnologias que vão acontecendo aí ao longo do caminho, Fusões, né? aquisições e tudo mais. Acho que sim, Massa. mas o mercado de transporte ainda é muito grande, acho que continuará sendo um pouco pulverizado, mas acho que grandes empresas ainda devem fazer esse processo aí, eu passei com o caminhar, não necessariamente vão se comprar, etc., mas vão integrar ferramentas, entendendo que por a integração desse negócio gera mais valor para as empresas, né? Acho que vai Exatamente. existir isso, Gera mais valor né? para as empresas individualmente, inclusive. Individualmente, exatamente isso. Exatamente, né? Exatamente. Daqui a pouco modelos de joint venture, coisas mais bem Com elaboradas, que certeza, não, com não certeza. necessariamente dizem respeito à fusão, aquisição, mas que possam acelerar o processo de transformação digital na logística. É isso aí. Porque no final, assim, pô, talvez tenha uma empresa que seja muito boa em alguma coisa da cadeia, da cadeia logística, outra é boa em outro aspecto da cadeia logística. Eu vou querer fazer algo que eu não sou É. bom e você vai querer, entendeu? Então, eu acho que vai existir isso naturalmente para que todo mundo consiga ganhar em escala aí nesse processo. Maravilha. Queria mudar um pouquinho o tema, né? Já consegui perceber conversando com você aqui que é, operacionalmente a Mots é uma empresa de base digital, né? Fundamentalmente a tecnologia está ali aplicada às operações, né? É a grande arquiteta de todas as operações, apesar de você ter um time fazendo torre e tudo mais, né? Sim. Agora, do ponto de vista de DNA de existência mesmo da empresa, você considera ela uma empresa de base tecnológica também? Por exemplo, ela desenvolve as suas próprias soluções? Ela tem time de desenvolvedores, programadores? Ou ela terceiriza esse processo? A gente hoje é um processo híbrido, né? Então, eu tenho time interno, mas eu tenho parte terceirizada, né, que trabalha para a gente, né? Por exemplo, nessa parte de desenvolvimento. Então, eu tenho algumas squads aqui dentro próprias, algumas squads híbridas, algumas squads terceirizadas, vamos falar assim, no mundo digital. Né? Então, até porque eu acho que a Mox ela nasce nessa ideia de ser uma startup digital, mas aprendendo também nesse processo. Né? Então, a gente não ia sair de cara, falou, pô, vamos botar tudo dentro de casa, internalizar tudo, porque também tem um processo de aprendizado nosso digital. Né? Então, a gente vem trabalhando no modelo híbrido, na verdade, entre próprios e terceiros, né? Mas sempre com parceiros que a gente entenda que sejam parceiros que não fiquem naquele. Qual que é a preocupação? Você bota o terceiro e fica no processo de rotação. E você vai perdendo conhecimento. Então, os parceiros que a gente for escolher são parceiros que nos agregam valor, mas que também sejam duradouros aqui dentro, né? Para que a gente também não fique no processo de troca, de perder conhecimento, né? Então, acho que essa é uma preocupação nossa, nossa construção de base tecnológica, por exemplo, dentro da empresa, né? Então, acho que tem sido um bom sucesso, tem sido sucesso, acho que o modelo que a gente vem adotando, não necessariamente é regra para todo mundo, e não necessariamente depois de amanhã eu estou nesse mesmo modelo. Acho que a gente vai aprendendo com isso também e vai ajeitando conforme a nossa necessidade. Mas atualmente é o modelo híbrido que a gente vem operando, Gilson. Legal. Provavelmente nesse modelo híbrido você, apesar de terceirizar várias coisas, você deve ter um time aí que tem a visão interna da coisa, né, que Ah, com orquestra certeza. o mapa de tudo Exato. que precisa ir para a fábrica e tudo mais. É isso aí. Então, Ah, você tem desde o time da arquitetura, o time de desenvolvimento especificamente, time de produto, né, que está olhando essa interface de negócio para a tecnologia, né, como é que eu transformo e olho com a cabeça do cliente os produtos que a gente quer lançar, né? Obviamente que tem todas as dificuldades do dia a dia isso, né? sim, Parece sim. que parece que é simples, né, no Não, não. final, Eu mas bem sei. a hora que É, só que a hora que você vai para a prática, realmente, puta, como é que você traciona isso, né? Dá um trabalho grandinho, né? sim. Mas para isso que a gente está aqui também, obviamente, para conseguir tracionar esse negócio, tirar do papel as boas ideias para a gente conseguir botar na prática, né? Para trazer uma ideia um pouco mais clara aqui para os nossos ouvintes, né? O que tudo está inserido nessa base tecnológica? São que tipos de softwares? Tem lá o portal web para oferecimento de carga, tem API para integrar com o RP da Votorantim e dos outros embarcadores para que a demanda seja Uhum. centralizada, tem aplicativo para o motorista, tem roteirização. O que tem tudo nessa base tecnológica? Legal. Hoje, o que nós temos aqui? Então, um aplicativo para o motorista e fazer esse match de carga, vamos falar assim.
Hoje, nós temos, como nascemos dentro da Votorantim Cimentos, a gente opera com outro TMS, outro RP, não tem nada a ver com o da Votorantim, mas eu tenho toda a integração com ele, assim como tem integração com outros clientes que a gente já entrou. Então, a gente faz integração de sistema para toda a parte de TMS, por exemplo, né? Então, a gente estruturou aqui, fez um arcabouço, vamos falar nosso aqui de sistema, para poder nos plugar o nosso sistema para facilitar nesse processo junto com os outros embarcadores. O portal web nós estamos lançando agora, né? Ou seja, um portal disponível para que a gente possa fazer essa visualização de carga e de disponibilidade de carga, entre outros pontos para o embarcador. E acho que tem bastante coisa para sair aí, né? Olhando o tracking de carga, acho que tem muita coisa bacana que a gente está botando agora para a produção de quem está chamando de portal web, né? Que mais? Bom, falou do TMS, o TMS não é próprio, né? Então o que a gente tomou de decisão sistemas que sejam importantes para dentro, para o nosso negócio, no sentido de core do meu negócio, Operação, né? e que seja um diferencial, a gente quer dentro de caso o domínio. Sistemas que são mais Satélites financeiros. exato, exato. Eu vou para parceiros externos estratégicos que a gente foi, né? Então, é um pouco do caminho da estratégia que a gente definiu, né? Neste momento, até porque a gente, no final, estava escalando a empresa, uma empresa enxuta, né? Faz sentido querer, sei lá, vou dar um exemplo, Desenvolver um TMS. desenvolver um TMS. Não faz o menor sentido. Não. Eu vou gastar uma energia, sendo que tem caras especialistas, produtos super qualificados no mercado, parceiros, né? E que fazem muito melhor do que eventualmente eu vou fazer, né? Então, não faria o menor sentido. Então, essa foi um pouco da decisão, por isso que algumas ferramentas a gente desenvolve interno, ativo, o portal, etc., né? Que aí está ligado muito ao cliente, principalmente o que está ligado muito ao cliente, e o que está mais nessa base estruturante, a gente acaba trazendo parceiros estratégicos aí. Perfeitamente, muito bom. Bom, eu teria ainda uma pergunta, nosso podcast vai chegando ao final aí pelo tempo, né? E o assunto é muito interessante e desperta curiosidade, né? Com certeza, verdade. Eu queria falar um pouquinho ainda com você sobre a parte de custos, né? Hoje altamente impactado aí o custo de transporte, muito em função dos combustíveis, deficiências na infraestrutura como um todo, né? Como isso diretamente impacta o perfil do negócio da Mott's? Obviamente, é sempre um desafio. Logística em si no Brasil é desafiador, né? A busca sempre pela otimização, justamente para que você consiga, nessas oscilações, tendo uma cadeia mais otimizada, pelo menos conseguir suportar um pouco mais isso, né? Obviamente que tem impactos, né? Então não tem como negar, né? Acho que a inflação de uma forma geral, diesel de uma forma geral, mas ele impacta a cadeia como um todo, né, Jucinho? Ele não impacta, quando o diesel aumenta, ele não impacta a moto, ele impacta a cadeia como um todo, e uma cadeia que a gente está inserido, porque eu sou um pedacinho dessa cadeia, e no final das contas, obviamente, a gente acaba sofrendo, navegando dentro dessa cadeia. Agora, eu tenho que buscar, eventualmente, alternativas, né? Então, como é que eu consigo buscar, talvez, alguma forma, isso é um trabalho que a gente faz muito dentro de casa, por exemplo, como é que eu, eventualmente, eu consigo mitigar ou minimizar o impacto de aumento de diesel, né? Então, a gente tem estudado, né, alternativas, que várias outras empresas já fazem isso, né? Será que eu consigo comprar um diesel mais barato dentro de casa, tanto interno, etc. Então, tem discussões do gênero, negociar com parceiros de diesel nas regiões em que eu possa eventualmente oferecer um diesel mais barato para o motorista, mesmo que tenha aumento, e todo mundo é penalizado, por exemplo, de uma forma geral, né? Mas como é que eu consigo eventualmente ter alternativas que reduzam isso e eu seja mais competitivo, né? Como é que eu consigo, por exemplo, eventualmente comprar, eu não, mas o motorista, por exemplo, comprar um pneu, mas que eu seja talvez um porta-voz dele para uma empresa de pneu. Então a gente fechou uma parceria, por exemplo, com a Pirelli e que consegue ofertar para os nossos motoristas que vai comprar lá com eles pneu mais barato, né? Então a inflação veio e aumentou o preço do pneu, é verdade, né? Exemplo, né? Mas eu consigo entregar um produto melhor para o meu motorista, né, com uma parceria com uma grande empresa, por exemplo, então eu consigo dar essa atratividade para eles também. Então, a gente vem trabalhando em todas as frentes que, como eu falei, que impactam muito esse mundo do transporte, tentando achar soluções que eventualmente eu consigo minimizar, né, eventualmente essas flutuações que possam ocorrer no mercado de logística de uma forma geral, né? Mas é um desafio, né? Acho que quem está nesse mundo de logística sabe o desafio que tem diariamente aí,
mas que a gente tem que buscar, tem que ser criativo e buscar soluções aí para trazer para o negócio, né? Muito legal. E André, você tem alguns dados assim para compartilhar? Algumas coisas sobre quantidade de motoristas credenciados você já trouxe, mas não sei se são públicos, né? Se você tem permissão, enfim, para trazer alguns dados de balanço, de crescimento, de faturamento Uhum. do histórico recente aí da empresa. Legal. Como eu comentei, né? A Motos ano passado fez 15 milhões de toneladas ali, então número realmente super expressivo. Esse ano vamos passar das 17 milhões de toneladas, com certeza, então tem um crescimento importante. O ano passado a gente cresceu mais de 40%, né? 45% basicamente a empresa. Então esse ano tem um crescimento ainda bastante importante aí pela frente, né? Em base de motoristas, como eu comentei, a gente cresce de um ano para o outro, tem potencial para crescer bastante esse ano aqui também, né? Quando a gente olha o número de transportadores, números de faturamento, etc. Tal, a gente não tem aberto muito, mas quando a gente olha números que são divulgados aí de transportadoras aí no Valor Econômico, etc. Tal, em alguns meios de comunicação, a gente já está entre as 10 maiores aí do Brasil em relação ao faturamento, né? Então, um bom que nos dá, obviamente, uma posição importante, mas, assim, muito mais do que preocupado de que será que a gente está entre as 10 às 5? Isso, para a gente, o mais importante é como é que a gente tem uma operação realmente robusta, né, e continue crescendo, né, numa volumetria importante, com um nível de serviço cada vez mais elevado, né, e sendo rentável. Né? No final das contas, nossa cabeça sempre, obviamente, é tentar rentabilidade para que a gente possa continuar reinvestindo no negócio e crescendo esse negócio. Na nossa grande preocupação de geração, obviamente, de valor para o acionista. Né? Então, nosso caminho tem sido esse, né? E esse ano de 23 tem as coisas que vai ser, como eu comentei, vamos crescer e botar mais de 17 milhões de toneladas para dentro, então vamos fazer um ano importante para a gente também de crescimento, assim como a gente vê para os próximos anos, que a gente tem desenhado aí para os próximos anos para a Motos. Né? Então, temos uma boa pista aí, bastante oportunidade. Obviamente, o mercado não é um mercado difícil, mas com certeza acho que o time aí que a gente vem estruturando, o jeito que a gente tem conseguido de resultados aí, mostra que a gente tem uma ótima jornada aí pela frente, né? Gostaria de externalizar, inclusive, meus parabéns aí pelo excelente resultado. Em tão pouco tempo Obrigado. de operação, né, mostra aí a robustez, o perfil da inovação que consegue em tão pouco tempo levar uma empresa e estar entre as top 10, vamos dizer assim, não é verdade? É isso aí, E com certeza exatamente. nessa lista aí Obrigado. tem empresa que está aí há algumas décadas. Ah, sem dúvida. Não, mas tem gente muito grande aí, Tem gente muito grande, tem tem gente gente muito muito grande. grande. É muito legal. Muito bem, André, nosso tempo aqui está esgotando. Falamos de muita coisa interessante. Agora falamos um pouquinho dos números, externalizamos aí a questão do alto volume de crescimento num curto intervalo de tempo. Né? Como um recado final que a gente pudesse estar passando aqui para a nossa audiência, gostaria de te questionar se você puder passar alguma mensagem, já que ainda não falamos disso. Qual é o diferencial aí do capital humano em todo o processo, seja ele da digitalização da logística, seja ele na escala tão rápida, na ascensão tão rápida que uma empresa como a Motos vem tendo aí? Legal. Para mim, eu acho que essa é a chave do sucesso de qualquer empresa. Né? E, obviamente, parece meio clichê, né? Mas no final, o que que a gente tem visto e vivenciado aqui dentro da Mods, que por mais que a gente esteja falando de tecnologia, novas ferramentas, etc., são as pessoas no final que têm feito a diferença, né? E aí o que eu sinto muito aqui e vejo muito e que eu valorizo muito e a gente tenta construir aqui dentro de casa como é que a gente constrói uma empresa com pessoas que tenham oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né? Que tenham autonomia e responsabilização. Né? Então, uma empresa como a nossa, que nasce pequena, vem crescendo, né, em número de pessoas, etc., cada vez mais o processo de autonomia, né, com uma gestão bem estruturada, obviamente, mas com o processo de autonomia, de responsabilização, para que as pessoas possam tomar as decisões, faz a diferença no processo de aceleração do negócio, né, e de crescimento dessas pessoas, porque como eu comento para a turma, eu acho que essa oportunidade que a gente tem na Motos, por exemplo, de fazer um negócio, construir um negócio, porque nos deram essa autonomia, né, a Autoritíssima nos deu essa autonomia de vai lá e construir esse negócio e faz esse negócio prosperar,
talvez seja única na nossa vida, né? Poucos lugares, eventualmente, você tem isso. Né? E aí, quando a gente olha para o mundo que a gente está inserido de logística, etc., eu acho que se eu pudesse eventualmente comentar, para mim, ó, que é esse? Esse ponto é como é que a gente investe nas pessoas, desenvolve elas e começa cada vez mais a dar autonomia para as pessoas, para que elas possam o processo de tomar a decisão mais assertivo, né? E suscetível ao erro. Né? O que eu comento aqui dentro nós somos suscetíveis ao erro. Obviamente, não posso ficar errando a mesma coisa sempre, mas estar aberto ao erro faz parte do processo de crescimento e de aceleração de uma empresa. Né? Então, aqui a gente debate muito isso e a gente cada vez mais tem trabalhado justamente para que a gente continue crescendo nessa linha, né, de dar autonomia para as pessoas, desenvolvimento para as pessoas, pista para crescer, justamente porque a gente aporta e concede a possibilidade de errar. Né? Desde que, obviamente, a gente seja rápido e corrija e continue crescendo e aprenda com os nossos erros. Né? Então, eu acho que, para mim, esse é o capital mais importante dessa empresa, da Mods, de qualquer empresa, na verdade, é como é que se trabalha com pessoas, investe com pessoas e faz que a tecnologia, a inteligência artificial que venha por aí, não importa, sempre vai exigir das pessoas mais qualificadas. Né? Então, eu que estou com a Carolina na Caneta de 1 ano e 4 meses, tenho certeza que ela vai estar muito à frente do que eu estou hoje com 42 anos de idade. Né? Então, é isso. No final, o processo é muito rápido, a evolução é muito rápida, que a gente tem que estar avançando e acompanhando isso também. Que maravilha. André, se alguém quiser fazer um contato com você, um benchmarking, trocar alguma ideia, tiver alguma dúvida em relação a tudo que foi falado aqui, você eventualmente teria algum contato aí, canal de contato que poderia disponibilizar, talvez LinkedIn? LinkedIn, eu acho que me acha mais fácil. Eu acho que está lá como André M. Pimenta, André M. de Miranda Pimenta. Me acessem lá, eu sou super solícito lá para marcar bate-papo, né, para conversar, porque no final eu aprendo muito nas conversas aí que eu acabo fazendo. Né? Então, no final, trago boas ideias para dentro de casa também, né, e que eu possa ajudar outras pessoas também. Então, acho que o LinkedIn talvez seja o melhor caminho ali para me acharem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua Eu que participação, que agradeço. conversa excelente. Foi um prazer conhecê-lo remotamente aqui, já ter um papo tão interessante, tão aberto. Creio que o nosso público vai gostar bastante. Então fica meu agradecimento especial, em primeiro lugar, a você e também a você, nosso público, ouvinte do canal Café com Logística, patrocinado pela Lincros, idealizado pela Lincros. Muito obrigado por você ter participado também até o final conosco. Espero que tenham gostado desse conteúdo e fique conectado conosco nas redes sociais, nas plataformas de streaming que novos episódios estão vindo por aí. Um grande abraço a todos, até mais.